Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que nós estamos aqui, eu, a Vivian, mais os meninos aqui, o Jonathan, o Luan, o Gabriel, louvando ao Senhor pela sua vida. Nós queremos convidar você a louvar o Senhor conosco. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, convida mais pessoas para ser abençoado junto conosco. Amém. Diz que na presença do Senhor há fartura de alegrias. Então aproveite esse tempo, esse momento, na sua casa, ligue o rádio, ligue o som, coloque um louvor, dance e pule na presença do Altíssimo. Amém? Nós hoje estamos aqui porque nós amamos a esse Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que você na sua casa possa sentir esse grande amor, sentir esse desejo de expressar para Ele esse amor. O Senhor
asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos da família ICC, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46, onde estaremos lendo o versículo 10 e o versículo de número 11. E hoje estaremos tratando de um tema bem atual, que nós estamos vivenciando, e também nos preparando para um tema futuro que nós vivenciaremos. Vamos ler o Salmo 46, versículo 10 e versículo de número 11. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado nesta noite por esta palavra, por este salmo. Salmo esse que parece que foi escrito para os dias de hoje. Nós queremos aprender contigo nesta noite, neste culto de ensino, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para o entendimento do que diz a Tua palavra. Nós oramos por esses momentos difíceis que estamos passando, e oramos também para que o Senhor alivie os tempos que estão vindo no futuro. Abençoa a cada pessoa que está nos assistindo, a sua família, e que esta palavra venha diretamente abençoar o nosso coração. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, o tema da nossa mensagem é tempo de aquietai-vos. Nós estamos vivendo dias de instabilidades. O que está acontecendo hoje irá com certeza afetar o nosso futuro. Mesmo nós agindo com fé, com confiança, com otimismo e muita segurança, tem certas coisas que estão acontecendo hoje, em meio a essa pandemia, que irá afetar a nossa vida individual e coletiva, como nação, como igreja e como família. Esse é um tempo em que o Senhor nos chama à quietude. Mas a quietude não só de ficar quieto sem fazer nada, mas a palavra de Deus nos chama a termos essa quietude, mas quietude nos braços do Senhor, através de muita oração. Precisamos orar muito pelas coisas que ainda estão por vir no futuro. O cenário atual acena para possíveis problemas que poderão nos surpreender no futuro muito breve. Muito breve. O coronavírus,
ele tem sido um acelerador do futuro. Por quê? Alguns futuristas internacionais dizem que o coronavírus funciona como um grande acelerador para coisas que deveriam acontecer só no futuro. A pandemia antecipa algumas mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, como a educação à distância, como a busca por uma sustentabilidade e a cobrança que isso traz para nós é algo grandioso. A tecnologia teve que se aperfeiçoar rapidamente. A ciência teve que se desdobrar. Por parte da sociedade, tiveram que mudar como empresas do seu ponto de vista social. A pandemia está marcando o fim do século XX. Ainda nessa linha, havia uma visão entre os especialistas que faltava um símbolo para o final do século XX. Uma época altamente marcada pela tecnologia. O coronavírus traz consigo alguns efeitos que devem durar aproximadamente 2 anos. As transformações são inúmeras e passam pela política, pela economia, pelos modelos de negócio, pelas relações sociais, pela cultura, pela psicologia social e a relação com que a cidade e o espaço público vão acomodar as pessoas daqui para frente. Essa fonte de pesquisa que eu fiz nos mostra que existem algumas tendências para o mundo pós-pandemia. Nós vamos ver aqui algumas dessas tendências. Primeiro, é a revisão de crenças e de valores. A crise de saúde pública é definida por alguns pesquisadores como um reset, uma espécie de um divisor de águas capaz de provocar mudanças profundas no comportamento das pessoas. Uma crise como essa pode mudar valores que até então a sociedade tinha como inegociáveis. A crise obriga as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipe, seja nos bairros, seja nas empresas, seja nas igrejas ou aonde for. E isso pode afetar valores daqueles que vivem nesse período, e assim como ocorre com as gerações que vivem e vivenciaram guerras. Nós já estamos começando a ver alguns sinais, aqui mesmo no nosso país, no Brasil, por exemplo, no centro de São Paulo, como vários exemplos de pessoas que se unem para ajudar idosos, pessoas em situações de rua. Nós vamos viver momentos onde a nossa crença precisa ser reformulada, onde muitos que estavam distantes de Deus, agora o procura veementemente, orando, pedindo orações, desejando se aproximar mais de Deus. E que bom, se esses valores forem realmente transformados para a ajuda ao outro, para o altruísmo, para a dedicação com quem sofre. Um outro fator é a questão do menos e mais. A crise financeira decorrente desta pandemia, por si só, será motivo para que as pessoas tenham que economizar e que revejam os seus hábitos de consumo. É interessante que o Instituto Futurista, ele nos traz um grande desafio daqui para frente. A falta do dinheiro, no momento, é o único motivo. Essa pandemia está trazendo uma crise econômica sem igual. Ela assolou todos os países ao mesmo tempo. Potências mundiais
estão enfrentando crises financeiras. Países emergentes como o Brasil irá passar por momentos difíceis, momentos de recessão, momento de falta de comida, momento de falta de emprego. As pessoas precisam rever a sua relação com o consumo, reforçando o movimento que já vinha acontecendo. E aí, esse momento, ele nos chama a economizarmos mais, a não gastarmos com coisas desnecessárias. Consumir por consumir tem que sair da moda. Os especialistas dizem que nós estamos à beira de uma crise econômica, de uma recessão econômica. O outro lado desse processo é um questionamento maior do modelo do capitalismo baseado pura e simplesmente na maximização dos lucros para os acionistas. Muita coisa vai mudar. Esse vírus trouxe consigo o contexto dos negócios e para agora o contexto pessoal, a necessidade de revitalizar as prioridades. Hoje, não podemos mais gastar como antes. Nós precisamos reter, nós precisamos guardar, nós precisamos definir o que é prioridade nas nossas vidas. O que antes em uma organização gerava resultados financeiros, persuadindo, incentivando o consumo, aumentando a produção e as vendas, hoje não funciona mais. Hoje se faz necessário pensar no valor concedido às pessoas. Se faz necessário ver verdadeiramente o que é necessário para se fazer. Faz-se necessário olhar definitivamente, com confiança, para os colaboradores, já que o home office deixou de ser apenas uma alternativa para ser uma necessidade. Quem diria? Tão rapidamente as empresas permitissem os seus funcionários trabalhar dentro das suas próprias casas. Faz-se necessário repensar a sociedade do consumo e refletir o que verdadeiramente é essencial. Uma terceira mudança que vai ter que acontecer e que vai vir e já está chegando é a reconfiguração dos espaços do comércio. A pandemia tem acentuado o medo, da ansiedade das pessoas em estimular novos hábitos. Assim, os cuidados com a saúde e o bem-estar estarão em alta. Deve-se estender aos locais públicos, especialmente naqueles lugares onde as pessoas podem desenvolver as suas atividades físicas. A pandemia e o vírus vêm requerer que o corpo esteja no peso ideal, que a vitamina C, que a vitamina D esteja nas suas taxas mais elevadas. Quando as pessoas voltarem a frequentar os espaços públicos depois do fim dessas restrições, as empresas precisam investir em estratégias para engajar os seus consumidores de modo profundo, criando locais que tragam a eles a sensação de estar em casa. Um relatório de um grande instituto diz que as empresas terão que se reinventar. Eis um ponto de atenção, por exemplo, os locais, os restaurantes, as cafeterias, as academias, que devem redesenhar os seus espaços, reduzir a aglomeração e facilitar o acesso a produtos de higiene como álcool em gel. Os espaços compartilhados têm um grande desafio nesse novo cenário, do higiene, do cuidado com a saúde. Um quarto modelo novo é o modelo de negócio, como, por exemplo, os restaurantes. Uma das 10 tendências apontadas pelos futuristas é a questão dos restaurantes fantasmas. Esse termo significa descrever aqueles
estabelecimentos que funcionarão apenas e só com delivery. Não é isso que está acontecendo hoje, em meio ao lockdown? Restaurantes, lanchonetes não podem receber os seus clientes, mas apenas atendê-los através do delivery. Com a possibilidade de novas ondas de pandemia no futuro, o setor de restaurante deve ficar atento às mudanças no modelo de negócio. O serviço de entrega está em alta e pode se tornar cada vez mais a principal fonte de receita para muitos. Uma quinta tendência é em relação às experiências culturais imersivas. Como resposta ao isolamento social, os artistas, os produtores culturais passaram a apostar mais nos shows e espetáculos online, nas lives, do que nos locais onde aglomeram muitas pessoas. Esse comportamento deve evoluir para o que se pode chamar de experiências culturais imersivas, que tentam conectar o real com o virtual. Por exemplo, a igreja teve que se adaptar. As pessoas tiveram que se adaptar em assistir o culto agora no sofá da sua casa, na sua televisão, nessa plataforma de YouTube, e as pessoas responsáveis em produzir este culto também estão passando por adaptação, e aqui eu falo por mim. É totalmente diferente a realidade do presencial com o virtual. Nós vamos vivenciar tempos, da agora por diante, de assistentes virtuais, como a Alexa, como o robô que limpa a casa, como a luz que acende e apaga no comando do celular. De acordo com o estudo de consultorias internacionais, as experiências imersivas são uma das 3 grandes tendências da tecnologia. A área cultural vai ser totalmente afetada por essa questão tecnológica. Os esportes, nós estamos assistindo jogos do Campeonato Brasileiro sem torcedores. Uma sexta tendência é o trabalho remoto. O home office já era uma realidade para muita gente. Na verdade, já existia pessoas freelancers e profissionais liberais, funcionários de altas companhias que já adotavam esse modelo. Mas essa modalidade cresceu muito na pandemia. E tem a tendência de crescer muito mais ainda. Com a pandemia, mais empresas de diferente porte, grandes, pequenas, maiores, menores, passaram a se organizar para trabalhar com esse modelo. Além disso, o trabalho remoto, ele evita a necessidade de se estar em espaços com muitas pessoas aglomerando, em ter que pegar ônibus e metrôs lotados, com os horários de pico, com os atrasos dos seus funcionários. Na verdade, esse home office veio para ficar. Quantas e quantas pessoas tiveram que se adaptar? Algumas pessoas tiveram que colocar internet na sua casa, tiveram que comprar um aparelho de smartphone compatível com a realidade. E agora, o trabalho que faziam na empresa, o tempo que perdiam no transporte, o almoço que teriam que levar para o trabalho ou dispor dos seus recursos para comprar lá, agora tudo está sendo feito em casa. E os resultados têm aparecido. Uma sétima tendência para um futuro próximo é que aqueles que não conseguirem trabalhar em home office vão ter que morar perto do trabalho. Essa já era uma tendência. E morar perto do trabalho deve ser um objetivo das pessoas, porque a maioria ainda vai ter o receio das novas ondas que poderão vir, de outras pandemias, de outros vírus que poderão aparecer. Então, morar perto do trabalho facilita, porque pode-se ir a pé, não precisa de um transporte público. Então, as pessoas precisam valorizar mais
essas questões de saúde, essas questões de tempo. Outra coisa que, uma tendência forte, é o shop stream, ou seja, com o isolamento social, as lives explodiram, principalmente a do Instagram, do Facebook, do YouTube. As vendas pela internet, então, passaram a ser uma opção muito, muito, muito usada. As lojas agora deverão repensar o seu sistema de venda, que até então se valorizava muito o contato físico. Agora, elas estão migrando para o virtual. Pois pense na junção das coisas. Uma versão de Instagram do antigo Shoptime. Imagine agora quantas empresas estão invadindo as nossas redes sociais, oferecendo produtos. Experiência própria. Com essa pandemia, com esse lockdown, com esse isolamento rígido, locais que eu frequentava antes e tinha que esperar, às vezes, de 20 a 30 minutos para ser servido, hoje estão chegando no meu celular. Todos os dias, oferecendo um delivery rápido, uma comida rápida, um atendimento rápido. Outra tendência vai ser a busca por novos conhecimentos. As pessoas entenderam que precisam crescer mais, que precisam em busca de novas coisas. Em um mundo em constante e rápida transformação, onde está chegando a internet 5G, atualizar os nossos conhecimentos é questão de sobrevivência, além de ser também um grande prazer. Saber estar conectado. Basta você lembrar das locadoras de filmes. Elas praticamente acabaram. Quem vai alugar uma fita de videocassete para assistir se não tem mais videocassete? Quem vai alugar um DVD para assistir se os aparelhos de DVDs já estão em extinção? Agora, existem outras plataformas de filmes, de livros, de músicas, mas a era de incertezas aberta pela pandemia aguçou esse sentimento nas pessoas, que passam nesse primeiro momento a ter mais contato com as coisas online, o curso é online, o objetivo de aprender. Os alunos estão tendo aula online. Parece que se divertir agora ficou mais fácil e não precisa sair de casa. Precisamos nos prepararmos para o mundo pós-pandemia. Quando tivemos o aniversário da nossa igreja e o tema foi a igreja do futuro, é porque também já estávamos pensando, não sabíamos ainda de pandemia, mas nós começamos a pensar que a igreja também, ela precisa crescer nesta área do virtual, do online. Não é a mesma coisa, mas em tempos de pandemia ou quem sabe de perseguição da igreja, tudo isso vai ser muito útil. Afinal, nós vimos que nessa parte econômica, muitos empregos estão sendo fechados. Muitas atividades estão perdendo o seu espaço. Enquanto outros serviços estão ganhando no mercado. Quais? Os online, os pela internet. Por último, uma outra tendência é a questão da educação à distância. Se a busca por conhecimento está em alta, o canal para isso, daqui para frente, será a educação à distância, cuja expansão vai e está já em ritmo acelerado. Esses dias estava procurando um curso para fazer e só o que você encontra agora é faculdade, universidade à distância. Onde antigamente se precisaria ir lá fazer uma prova, hoje você faz todas as provas, todas as avaliações
Pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Nesse contexto, uma nova figura deve entrar em cena. Chama-se os mentores virtuais. Nós vamos encontrar já já igrejas virtuais. Igrejas que entregarão o seu espaço físico e que o pastor estará pastoreando as pessoas apenas virtualmente. Que Deus nos livre desta tendência. O bom é estar juntos. O bom é nos abraçarmos. O bom é olharmos nos olhos uns dos outros e percebermos a imagem e a semelhança de Deus no outro. Mas hoje isso já é uma realidade. Eu estou aqui agora, pregando para você que está em casa, assistindo esse vídeo. Mas aqui não estou vendo nenhuma pessoa. Não estou ouvindo nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Não estou ouvindo manifestações, se a palavra está boa, se estão gostando, se tem alguém dormindo. Não. Nesses cultos online de pandemia, parece que a gente vai se tornando um mentor virtual, onde não podemos ter o contato, mas através das plataformas, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, nós podemos nos conectar e levar uma mensagem de fé e de esperança. Infelizmente, isso já acontecia. Existem muitos pastores na internet que não têm igreja, não têm templo. Ontem, eu assisti na TV, vi uma reportagem de um pastor em São Paulo que decidiu fazer uma inovação que hoje não é muito recomendada, porque não se pode aglomerar, mas ele fez isso também em questão de crítica ao isolamento. Como fecharam a igreja na qual ele é pastor e ele não pode atender as pessoas lá e nem cultuar a Deus, a igreja ela tinha um ônibus. O que eles fizeram? Passaram a fazer os cultos dentro do ônibus, com louvor, com pregação da palavra, os irmãos sentados aqui, ó, e o louvor ali adorando, e o pastor pregando. Ou seja, ele não estava fazendo apenas aquilo que as autoridades não coibiram de fazer. Porque enquanto as igrejas estão fechadas, enquanto os templos não estão podendo receber pessoas, os ônibus estão também lotados. E aí, qual a nossa saída? Porque irão surgir novas plataformas, irão surgir novos serviços que irão conectar esses mentores e professores às pessoas que querem aprender sobre diferentes assuntos. Por exemplo, a nossa escola de oração, ela está sendo feita totalmente online, pela plataforma do Google Meet. As pessoas não têm que sair da sua casa para virem para a escola de oração. E aí, depois que a pandemia der uma trégua, como nós iremos convidar essas pessoas para estar numa escola de oração, enquanto elas experimentaram ficar em casa, comendo pipoca, tomando um refrigerante, um cafezinho, não precisaram pegar transporte, não precisaram de tempo para chegar ao templo. Diante dessas inúmeras mudanças, nós precisamos estar quietos, em meio às muitas incertezas que ainda nos aguardam. O Salmo 46 nos traz segurança, nos traz força, nos traz fé, nos traz certeza que Deus está conosco em todos os momentos. Esse Salmo 46, ele é um salmo que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Não deveremos temer, ainda que a terra se transforme, no versículo 2.
No versículo 3 diz que ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No versículo 5 diz que Deus está no meio dela, não será abalada. No 6 diz que as nações bramas, os reinos faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O 7 diz que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, nosso refúgio. Nos chama, o versículo 8, a vir a contemplar as obras do Senhor. O 9 nos traz muita segurança, mas nós lemos no início o 10 e o 11. E é aqui que eu queria focar esta mensagem, hoje à noite, nesse culto de ensino, depois dessa grande viagem, do que a pandemia tem gerado e continuará gerando. E aí o primeiro ensinamento desse Salmo 46, no versículo 10, é que esse Salmo nos convida a ficarmos quietos e confiantes no agir do Senhor. Diante de tudo que eu disse aqui, diante de todos os prognósticos, diante de tudo que os futuristas estão pensando, nós devemos nos aquietar. Nós devemos confiar no agir do Senhor. Olha o que diz o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, que versículo tremendo. Que bom nós sabermos quem é Deus. E quando nós sabemos quem é Deus, nós não precisamos ficar no ativismo da vida. Nós não precisamos ficar com a nossa preocupação à flor da pele. Nós não precisamos ficar tentando adivinhar o que e qual será a próxima notícia da vez. O Senhor é o dono da sua igreja. O Senhor é o dono das nossas vidas. E quando nós sabemos quem Ele é, quando nós descobrimos quem Deus verdadeiramente é, a gente então pode ficar quieto. Podemos nos aquietar. Ficar quieto e confiar no Senhor nesse momento é a melhor coisa que nós devemos fazer. Até porque nós ainda estamos enfrentando esta segunda onda. E oremos para que não venha a terceira, a quarta. E que vire um mar de ondas, vindo e voltando. Aquiete-se. Confie no agir do seu Deus. Porque o versículo 10 diz assim: eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Devemos exaltar ao nosso Deus, louvar ao nosso Deus, orar ao nosso Deus e nos aquietarmos e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o Deus que criou os céus, a terra e tudo que nele há. Aquiete-se, porque o Senhor está trabalhando a nosso favor. Em segundo, o ensinamento de hoje é que o versículo 11 do Salmo 46 nos convida a ficar quietos, mas nos refugiarmos em Deus. O versículo 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Se o Senhor dos exércitos está conosco, irmãos e irmãs, Ele vai nos ajudar a vencer todas as nossas batalhas, a vencer todas as nossas lutas, a vencer todas as nossas guerras. Nós estamos em meio à incerteza, nós estamos lutando contra um inimigo invisível, mas letal. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor peleje por nós.
O Senhor dos Exércitos está conosco, e se Ele está conosco, nós não devemos temer mal algum, apenas nos aquietarmos e confiarmos nesse Deus dos Exércitos, que é o general dos generais. Que Deus nos dê vitória. E o Deus de Jacó, diz o versículo 11, é o nosso refúgio. Nós devemos ficar quietos e nos refugiar no nosso Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos assistem, eu gostaria de encerrar esta mensagem, neste culto de ensino, dizendo que em meio a tantas incertezas, em meio a tantas mudanças, em meio a este momento de pandemia, que ainda não acabou, nós precisamos nos aquietarmos e confiarmos inteiramente no agir do Senhor. Em meio a este afastamento, isolamento social, vivenciados nesses tempos, que muitas das vezes nos traz solidão, saudade, desejo de comunhão, de estar perto uns dos outros, que nós venhamos nos aquietar e fazer do Senhor o nosso refúgio. Que Deus vos abençoe nesta noite. Que o Senhor continue vos abençoando e que você confie e tenha certeza de tudo o que está acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos encerrar este momento orando a Deus, agradecendo a Deus, pedindo a Ele que em meio a tantas tendências, a tantas coisas, Ele possa ser o nosso braço forte, Ele possa ser o ombro em que nós possamos descansar. Senhor, muito obrigado por este culto e esta palavra de hoje à noite. Que a nossa certeza esteja no Senhor, através da nossa fé, da nossa esperança e perseverança. Queremos confiar só em Ti, Pai. Queremos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Queremos estar quietos em meio a tantas mudanças e transformações, porque o Senhor há de nos conduzir em meio à tempestade, seguros e guardados pela Tua proteção. Nos ajuda a nos refugiar em Ti, nos ajuda a nos aquietarmos e saber que o Senhor é bom e as Tuas misericórdias são de geração em geração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando, em o nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês e que domingo vocês estejam conosco nesse culto de celebração a Deus. Se você deseja ser um mantenedor da casa de Deus, se você deseja ser um apoiador desse trabalho, aí no nosso rodapé, nós estaremos passando para vocês os dados da igreja, o Pix da igreja, e você pode fazer a sua contribuição, que será muito bem-vinda nesse momento de pandemia. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.